Meu nome é Ianca, tenho 31 anos e sempre fui daquelas mulheres que acreditam no amor como base da família. Acreditei tanto que insisti no meu casamento, mesmo quando já doía mais do que curava. Rafael, meu marido, foi meu namorado por 5 anos antes de casarmos. No início, ele era atencioso, fazia planos ao meu lado, dizia que queria envelhecer comigo. Hoje, mal lembra de perguntar como foi meu dia. A nossa filha, Isadora, nasceu 4 anos depois do casamento. Uma criança iluminada, daquelas que sorriem com os olhos e fazem qualquer ambiente ganhar cor. Quando ela ficou doente, minha vida virou de cabeça para baixo. Começou com febres leves, depois dores no corpo e um cansaço que a impedia de brincar como antes. No início, pensei que fosse uma virose. Mas viroses não duram semanas. E a febre, que ia e voltava, era um alerta constante. As visitas aos médicos se tornaram rotina, assim como os exames. Levar sangue, esperar resultados, encarar o medo. Eu levava tudo sozinha. Rafael alegava que não podia faltar ao trabalho, mesmo quando eu pedia ajuda. Vai sozinha, Ianca. Você é a mãe, não é? Era sempre essa a resposta. A responsabilidade da maternidade pesava só sobre mim, como se ele tivesse apenas doado o sobrenome, não a vida para nossa filha. Enquanto eu me dividia entre trabalho, consultas, noites mal dormidas e cuidados com Isa, ele se preocupava com futebol, celular e cerveja no fim de semana. Quando o médico sugeriu repouso para Isa e atenção redobrada, tomei a decisão de me afastar do trabalho. Pedi uma licença não remunerada. Queria estar com minha filha, protegê-la, garantir que ela sentisse, mesmo doente, que não estava sozinha. Só que quem ficou sozinha fui eu. Rafael não mudou em nada sua rotina. Continuava chegando em casa, tirando os sapatos no meio da sala, jogando a mochila no sofá e indo direto para o celular. Às vezes, se eu pedia para ele olhar Isa enquanto eu tomava banho, ele se irritava como se eu estivesse atrapalhando. Uma tarde, exausta, fui até ele na sala. Isa tinha tido febre de novo, e eu estava emocionalmente destruída. Tudo o que eu queria era um gesto mínimo. Rafa, eu tô tão cansada. Será que você poderia ficar com a Isa hoje à noite para eu tentar dormir um pouco? Ele levantou os olhos do celular, fez uma careta e respondeu rindo com desprezo. Ah, Ianca, não sou babá, não. Você que parou de trabalhar, não foi? Aguenta. Quer carinho, vai trabalhar primeiro. Foi como uma bofetada. Um tapa sem mão. O olhar dele frio, a boca debochada. Senti um nó na garganta. Ele realmente não se importava. E pior, zombava da minha dor. Naquela noite, Isa teve vômitos fortes, tremores. O pediatra havia alertado que, caso a febre ultrapassasse 39 graus, eu deveria correr ao hospital. Corri. Peguei um táxi na chuva com Isa embrulhada num cobertor. Rafael continuou deitado no sofá, nem se levantou para perguntar se precisávamos de algo. No hospital, Isa foi medicada, fizeram mais exames. Passamos horas esperando o resultado, e ela só dormiu no meu colo depois de muito choro. Eu também quis chorar, mas não podia. Mãe não tem esse direito quando o filho precisa ser forte. Voltei para casa às 2 da manhã. Chovia forte, e o motorista me deixou na portaria. Subi com Isa no colo, e na entrada do apartamento, escorreguei. Caí de joelhos com minha filha nos braços. Senti a pele ralar, o impacto no peito, a culpa de quase machucar minha menina. Foi nesse instante que a porta ao lado se abriu. Era Carolina, minha cunhada, irmã de Rafael. Ela arregalou os olhos ao nos ver naquele estado. Ianca, o que aconteceu? Você tá bem? Eu não consegui falar nada. Apenas chorei. Ela veio até mim, pegou Isa nos braços com todo o cuidado do mundo, me ajudou a levantar e disse: Entra, por favor. Você não pode continuar assim. Fomos para dentro do meu apartamento. Rafael estava dormindo no quarto, nem percebeu nossa chegada. Carolina olhou ao redor, viu o caos. Remédios pela mesa, brinquedos no chão, roupas acumuladas.
Ela entendeu tudo, sem que eu dissesse uma palavra. Sentamos no sofá. Ela cobriu Isa e me entregou uma toalha. Ianca, você precisa de ajuda. Isso aqui não é justo. O que meu irmão está fazendo não é certo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava completamente sozinha. Alguém, finalmente, via minha dor. Mal sabia eu que aquela noite seria o começo de uma mudança definitiva, e que Carolina faria muito mais do que apenas me ouvir. Acordei com um cheiro suave de chá de camomila invadindo a casa. Ainda me sentia atordoada pela noite anterior, como se tudo tivesse sido um pesadelo. Mas ao abrir os olhos e ver minha filha ainda deitada no sofá, com a testa coberta por um pano úmido e Carolina ao lado dela, entendi que era realidade. Uma realidade dura, mas, pela primeira vez em muito tempo, com uma centelha de cuidado. Levantei devagar, o corpo ainda doído da queda e da tensão. Fui até a cozinha e encontrei Carolina ali, mexendo o chá como se morasse naquela casa há anos. Ela se virou e me entregou uma xícara com um olhar caloroso que dizia mais do que qualquer palavra. Você precisa cuidar de você também, Ianca, disse suavemente. Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito estranho. Eu não sabia como reagir a tanta gentileza. Estava desacostumada a ser cuidada. A rotina com Rafael tinha me deixado anestesiada, vivendo no modo automático, com todas as atenções voltadas para Isa. Sentei à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, desabei sem precisar justificar. Contei tudo. Desde as primeiras negligências de Rafael na gravidez, até os últimos episódios de desprezo, como o do hospital. A cada frase, Carolina ficava mais séria, os olhos marejados de raiva e compaixão. Eu sempre soube que ele era egoísta. Mas isso, Ianca, isso é desumano. Assenti em silêncio. Não tinha forças para tentar defender Rafael, nem vontade. Eu mesma já não via nele mais nada além de uma presença que sugava minhas energias. Isa acordou por volta das 9 da manhã, ainda febril, mas mais tranquila. Carolina levou pro quarto, arrumou as cobertas, deu remédio e cantou uma música baixinho até ela voltar a cochilar. Era uma cena que me emocionava e doía ao mesmo tempo. Minha cunhada, sem filhos, mostrava mais instinto materno que o próprio pai da Isa. Quando Rafael saiu do quarto, já perto do meio-dia, bocejando e coçando a barriga, parou na porta da cozinha surpreso ao ver a irmã ali. Ué, você dormiu aqui? Perguntou, com a voz carregada de tédio. Carolina respondeu firme. Claro. Alguém precisava estar aqui. Sua filha teve febre alta. E sua esposa caiu no chão, tentando socorrê-la. Você, como sempre, dormia. Ele soltou um riso cínico. A Ianca dramatiza demais. A menina nem tá tão mal assim. Já passou, não passou? Agora fica essa encenação. A frieza dele me atravessou como uma lâmina. Carolina não respondeu de imediato. Cruzou os braços e o encarou com firmeza. Não é encenação. É sua filha doente e sua mulher exausta. Você não está vendo o que está fazendo com as duas? Ah, lá vem sermão. Vocês duas são iguais. Drama e mais drama. Só porque não quis cuidar ontem. Olha, Carolina, eu não sou babá, tá? Já deixei isso bem claro. Eu trabalho o dia todo, eu chego cansado. A Ianca que se vire, ela escolheu ter essa criança. Meu coração apertou. Eu não queria que Isa ouvisse aquilo, mas infelizmente, mesmo do quarto, a casa era pequena demais para barrar aquela voz áspera e as palavras cruéis. Carolina respirou fundo, os olhos queimando de indignação. Não, Rafael. Ela não escolheu ter uma filha sozinha. Você estava lá também, lembra? Ou só serve para fingir de pai quando tem gente olhando? Ele bufou e saiu, dizendo que ia dar uma volta porque não aguentava gente surtando de manhã. Deixou a porta bater e o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Carolina me olhou com pesar, mas também com algo novo no olhar, determinação. Ianca, ele não vai mudar. E você já sofreu demais. Agora a pergunta é,
Até quando você vai aceitar isso? Não respondi. Mas a pergunta me acompanharia nos dias seguintes como um sussurro incômodo e necessário. A partir daquele dia, Carolina passou a vir todos os dias. Assumia funções que Rafael nem pensava em tocar. Trocava panos, buscava medicamentos, preparava refeições leves e fazia Isa rir com histórias engraçadas. Eu via minha filha se iluminar perto dela, e meu peito se enchia de um misto de gratidão e tristeza. Gratidão por aquele cuidado inesperado. Tristeza por ele não vir de quem deveria. Certa noite, depois que Isa finalmente dormiu, Carolina me chamou na sala. Ela segurava uma pasta. Eu organizei tudo. Prontuários médicos da Isa, exames, anotações dos horários de febre, tudo. Também pesquisei sobre auxílio legal, ONGs de apoio à mãe solo, e até uma psicóloga que atende gratuitamente. Ianca, você não está mais sozinha. Olhei para ela com lágrimas nos olhos. Eu tenho medo, Carolina. Medo de não conseguir. De não saber viver sozinha, criar a Isa sem o pai por perto. Medo de ser julgada. Ela segurou minha mão com força. Você já está vivendo tudo isso sozinha, Ianca. E mesmo assim, tá conseguindo. Só que agora, você vai começar a fazer isso com apoio de verdade. E ninguém que te julgue tem o direito de estar na sua vida. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, revivendo as cenas de desprezo, escutando cada frase dita por Rafael nos últimos meses como se fossem cortes. Mas entre as memórias ruins, também surgia outra voz. A da Carolina. Dura quando precisava ser. Mas, principalmente, presente. E era essa presença que começava a me lembrar de quem eu era. E de quem eu ainda poderia ser. Isa estava melhorando aos poucos, mas ainda tinha recaídas. Numa dessas manhãs, Rafael chegou em casa após ter dormido fora. Nem sequer perguntou pela filha. Abriu a geladeira, pegou uma cerveja e foi direto para o sofá. Bom dia para você também, Carolina ironizou. Nem começa. Tô com dor de cabeça. Claro. Deve ser difícil cuidar tanto da família, né? Ela retrucou. Ele a ignorou e colocou os pés na mesinha da sala. Foi quando Isa saiu do quarto, tossindo e com olheiras. Oi, papai. Rafael olhou, deu meio sorriso e voltou os olhos pro celular. Isa baixou a cabeça e foi sentar perto de mim. Segurei sua mão. E ali, naquele silêncio, entendi que meu maior medo, o de tirar o pai da vida dela, talvez fosse infundado. Porque ele mesmo já não estava ali. Mas minha filha merecia muito mais. E graças a Carolina, eu começava a perceber que nós duas merecíamos recomeçar. E que talvez, esse recomeço estivesse mais próximo do que eu imaginava. Os dias que se seguiram foram difíceis, mas marcados por uma mudança sutil e poderosa. Isa continuava doente, e o silêncio frio do Rafael só aumentava minha angústia. Ele mal olhava para ela, como se uma criança doente fosse um peso insuportável em sua vida. A cada gemido da minha filha, eu via a expressão de desgosto crescer no rosto dele, e isso me partia ao meio. Carolina era minha luz no fim do túnel. Em cada ligação, cada visita, ela me enchia de coragem e esperança, me lembrando que eu não precisava me sufocar naquele silêncio e naquela indiferença. Ela também me ajudava a cuidar de Isa, dando banho, preparando sopinhas e até distraindo a pequena com histórias para tirar o foco da dor. Com o tempo, me dei conta de que aquela era minha chance de recomeçar, mesmo que tudo parecesse desabar ao meu redor. Naquele ambiente tenso, cada vez que Rafael entrava em casa com seu olhar frio e seus comentários sarcásticos, eu sentia uma raiva crescente que tentava controlar para não deixar Isa sofrer mais. Ela, mesmo com febre, parecia entender a tensão no ar e chorava ainda mais. Eu precisava protegê-la, de tudo e de todos. Na quarta-feira chuvosa, quando Isa amanheceu ainda mais abatida, a preocupação apertou no peito. A pediatra recomendou que a levássemos ao hospital para exames mais detalhados. Meu coração acelerou, o medo voltou como uma onda esmagadora, e eu sabia que não podia ir sozinha. Fui até o quarto de Rafael,
com a esperança de que, pelo menos dessa vez, ele estivesse ao nosso lado. Mas ao bater na porta, não obtive a resposta que precisava. Quando ele finalmente abriu, me deparei com um homem distante, segurando um copo de suco, com aquela expressão de desprezo que já conhecia demais. Rafael, a Isa está pior, preciso levá-la ao hospital. Você pode vir comigo? Perguntei, a voz trêmula. Ele me olhou como se eu fosse um estorvo. Outra vez? Vai sozinha. Eu tenho coisa para fazer. Meu peito apertou, as palavras quase não saíam. Mas ela é sua filha. Ele riu, com aquela risada fria e cortante. Se eu for nesse hospital de novo, vou pirar. Se ela morrer, menos gasto pra gente. Ha ha ha. O chão sumiu sob meus pés. Aquela frase cruel me congelou. Eu não sabia o que responder. Carolina, que estava ao meu lado, ouviu tudo e irrompeu na sala com os olhos flamejando. Você disse o quê, Rafael? Sua voz era firme, carregada de indignação. Ele tentou minimizar, dizendo que era só uma brincadeira, mas ninguém acreditou. Carolina partiu para cima dele com palavras afiadas, acusando-o de desumano e covarde. Isa, mesmo debilitada, surgiu na sala e Carolina abraçou com ternura. Vem, Isa. A titia vai cuidar de você no hospital. Mamãe e eu vamos juntas. Não precisamos de quem ri da nossa dor. Enquanto nos preparávamos para sair, Rafael resmungou algo, mas sua voz parecia um eco distante, impotente. Pela primeira vez, eu não senti medo, só uma força que crescia dentro de mim. No hospital, o atendimento foi rápido. Descobrimos que a febre era causada por uma infecção resistente, mas tratável. Enquanto esperava, chorei escondida no banheiro, aliviada e exausta. Carolina estava ao meu lado, conversando com a médica sobre a situação delicada que eu vivia em casa. Quando saímos, a doutora perguntou sobre o apoio familiar, e Carolina respondeu com firmeza que agora eu tinha aliados. Aquele momento foi o ponto de virada. Aos poucos, minha sogra, que até então era ausente, veio se aproximando, arrependida pelo que nunca fizera. Carolina falou com ela, e juntas fortaleceram a rede de apoio em torno de Isa e de mim. Rafael, por sua vez, tentava disfarçar sua indiferença, mas suas tentativas de se aproximar eram vazias e sem sentido. Quando ele tentou impedir Carolina de entrar na nossa casa, dizendo que ela me influenciava demais, respondi com coragem. As ideias estavam em mim. Ela só me ajudou a ver minha própria força. Isa merece um pai de verdade, não só um homem morando aqui. O silêncio tomou conta. Rafael ficou sem palavras pela primeira vez. Pouco depois, com documentos em mãos e o apoio da família e da defensora pública, entrei com pedido de separação e guarda total da Isa. Rafael saiu da nossa casa murmurando suas mágoas, mas eu senti a paz que vinha com a libertação. Hoje, Isa está saudável e feliz. Eu retomei meus estudos, encontrei forças que pensei perdidas, e Carolina é mais que uma amiga, é parte da nossa família. Ela sempre me lembra. Família é quem fica quando o resto vai embora. E foi justamente no meu pior momento que descobri minha força, segurando essa mão amiga que me levantou quando eu mais precisei. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!